A aula até aqui foi bem tranquila, bem de boa, sem muitas questões polêmicas, mas agora a gente vai tratar algumas questões ali controvertidas acerca dessa ação de investigação de paternidade. A primeira delas que a gente tem que enfrentar é acerca dos alimentos na ação investigatória e quanto ao termo inicial desses alimentos, da fixação desses alimentos, tá? Na nossa ação de investigação de paternidade, que há acumulação de alimentos, em regra, o nosso termo inicial é a própria sentença, tá? Então, a nossa sentença será o termo inicial ali acerca da prestação de alimentos. E aqui vocês têm que se atentarem muito, tá? Porque o nosso Superior Tribunal de Justiça, de uma jurisprudência consolidada, diz que essa sentença deverá retroagir a data da citação do suposto pai que foi confirmado como o pai dessa criança, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça diz que, julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Então, isso vale dizer claramente se esses alimentos não forem fixados de maneira provisória por meio de uma tutela antecipada ou em caráter de alimentos provisionais. Então, se a gente tiver alimentos provisórios ou, alimentos gravídicos, a gente vai verificar isso na questão de quando a pessoa está grávida, né? Quando não existe essa possibilidade, o termo será da citação dessa ação de investigação de paternidade. Isso existe um aparato constitucional por trás disso, um princípio constitucional por trás disso, que é da isonomia e da igualdade entre os filhos, na regra dos artigos 5º e 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, portanto, todos têm direitos iguais. Um outro ponto polêmico é acerca da discussão da parentalidade socioafetiva na ação investigatória, tá? Então, essa polêmica, ela é muito arguida, enfim, a gente precisa de um caso prático para eu traduzi-la para vocês aqui, tá? Então imaginemos um casal e esse casal tem um filho e esse filho ele é devidamente registrado pelo marido desse casal, tá? Que pensa assim ser o pai do filho. 30 anos posteriormente, após a morte desse marido, a mulher vai contar para esse seu filho em que na realidade o seu pai não era aquele que registrou que faleceu, mas sim uma outra pessoa com quem ela teve um relacionamento rápido enquanto ela era jovem, tá? Ciente desse fato, com conhecimento desse fato, esse filho resolve promover ali uma ação contra o seu suposto pai. Claro que realizado o nosso exame de DNA no curso dessa ação, vai constatar que o pai biológico é o réu e não aquele que criou esse filho durante 30 anos. E a gente se questiona se é possível desconstruir o vínculo de paternidade em relação àquele pai que criou o filho por 30 anos para que esse novo pai seja constituído, tá? Então, diante dessa parentalidade socioafetiva, mais especificamente a nossa paternidade socioafetiva, a resposta que a gente tem que dar para esse autor dessa ação é negativa, tá? No nosso caso em questão, que a gente está trabalhando aqui, dos 30 anos, tudo, a gente tem que concluir, e aqui a gente é guiado pela professora Maria Berenice Dias, pela desembargadora Maria Berenice Dias, enfim, ex-desembargadora aposentada, de que a nossa ação somente iria declarar a existência do vínculo biológico, o que era reconhecido, claro, como um direito personalíssimo da parte. Porém, em relação ao vínculo de paternidade, com todas as suas consequências, essa paternidade permaneceria em relação a esse pai falecido, tá? Ela sintetiza isso de uma forma muito clara, e aqui, como eu falei para vocês, o Superior Tribunal de Justiça, ele ainda tem um posicionamento em que há uma prevalência da paternidade, enfim, do vínculo biológico para o vínculo socioafetivo, mas isso, como a gente já estudou em inúmeros casos, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, isso tem sido afastado cada vez mais. Existe uma equidade muito forte dessas questões aí cada vez mais frequentes, tá? Para eu narrar aqui um julgado para vocês, existe um julgado lá do TJ do Rio Grande do Sul,
por coincidência, o mesmo Tribunal Gaúcho, em que a Maria Berenice Dias foi desembargadora, a gente tem lá um julgado, esse julgado é de 2002, que vai falar para nós o seguinte, olha a ementa desse julgado, que interessante. Ação de anulação de registro de nascimento, movido por irmão do falecido pai. No conflito entre a verdade biológica e a verdade socioafetiva, deve esta prevalecer sempre que resultar de espontânea materialização da posse de estado de filho. O falecido pai do demandado registrou-o de modo livre, como filho, dando-lhe, enquanto viveu, tal tratamento, soando até mesmo imoral a pretensão dos irmãos dele, no caso os tios desse réu, né? Após seu falecimento e flagrantemente visando apenas mesquinhos interesses patrimoniais ali e para pretender desconstituir tal vínculo e foi desacolhido esses embargos. Isso daqui foram embargos infringentes, quando ainda era possível, né? 700-451-4964, lá do TJ Rio Grande do Sul. Existe também um outro julgado também do Tribunal Gaúcho, que é mais recente, esse julgado é de 2012, que também vale a pena aqui eu destacar para vocês terem isso de uma maneira muito clara na cabeça de vocês, tá? Vamos lá. Apelação civil, investigação de paternidade, configuração do vínculo biológico, alteração do registro civil, impossibilidade, filiação socioafetiva configurada pela adoção promovida pelos pais registrais há mais de 30 anos, irrevogabilidade, assegurado o direito de investigar sua origem biológica e contestado o vínculo genético com o investigado, é parcialmente procedente a pretensão do autor na medida em que esse reconhecimento de paternidade não pode ter repercussões na esfera registral nem patrimonial, uma vez que se encontra óbice na relação de filiação socioafetiva estabelecida pela adoção empreendida pelos pais registrais, que é irrevogável e consolidada ao longo de 30 anos de posse de estado de filho. Assim, dá-se provimento aos recursos dos herdeiros do investigado, afastando a possibilidade da alteração no registro civil e qualquer repercussão patrimonial decorrente da investigatória. Deram provimento unânime. Essa apelação civil é a apelação civil 4987, 4994-2011, 821-7000, lá do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente tem essa questão dessa preponderância do vínculo socioafetivo, e essa preponderância do vínculo socioafetivo não afasta a possibilidade de o filho buscar a sua ascendência genética, biológica, o que era uma concretização própria do princípio da proteção da dignidade humana. Porém, como a gente verificou aqui, essa ação seria julgada parcialmente procedente em relação ao pai biológico somente para declarar esse vínculo. Então a gente tem até uma questão dos próprios efeitos, tem muitos autores que falam que essa ação de investigação de paternidade teria efeitos declaratórios e constitutivos, enfim, nesse caso seria apenas um efeito declaratório para ali declarar esse vínculo biológico com esse pai em que não foi o pai socioafetivo, que não esteve na posse de estado de filho deste indivíduo, tá? Então, o nosso vínculo de filiação deveria ser mantido sempre com o nosso pai socioafetivo, que também é o pai registral, para todos os fins, inclusive para os fins de alimentos e de sucessão, ou seja, para os fins patrimoniais propriamente dito. E a gente tem um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o nosso recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina, que os ministros Luiz Edson Fachin e o nosso falecido ministro Teori Zavascki concluíram pela incidência desse vínculo socioafetivo. Por isso que eu falo que a gente tem uma preponderância dentro do Supremo Tribunal Federal acerca da socioafetividade em relação ao vínculo biológico neste ponto, tá? Então a gente tem essas questões, são questões extremamente interessantes, e um outro ponto que eu tenho que passar para vocês é acerca da nossa relativização da coisa julgada nessa ação investigatória. O que a gente está querendo falar aqui? O nosso tema da própria relativização da coisa julgada é um dos mais polêmicos, é um dos mais controvertidos da ótica processual contemporânea. O professor Jonathan poderia dar uma aula muito melhor para vocês disso do que eu, mas eu vou pedir escusas para ele e vou tentar aqui trabalhar algumas questões com vocês acerca da nossa ação de investigação de paternidade e essa relativização da coisa julgada aqui, tá?
Esse assunto entra em cena quando? Vai entrar em cena quando a gente tratar de ações relacionadas com a nossa investigação de paternidade, julgada improcedente, por ausência de provas, em situações em que o nosso exame de DNA não foi realizado. Olha o enunciado 109 do CJF, do STJ, da primeira jornada de direito civil, que diz para nós que a restrição da coisa julgada, oriunda de demandas reputadas improcedentes por insuficiência de prova, não deve prevalecer para inibir a busca da identidade genética pelo investigado. E aqui a gente tem essa relativização das coisas julgadas, a gente recomenda algumas obras, por exemplo, a obra do professor Humberto Teodoro Júnior, a obra do nosso professor José Augusto Delgado, bem como o nosso professor Belmiro Pedro Welter, tá? Mas o Nelson Neri, por exemplo, e alguns outros juristas que são extremamente brilhantes, apontam num sentido um pouco mais contrário a esse posicionamento desse primeiro posicionamento que eu passei para vocês, decorrentes do nosso enunciado 109 do CJF. Para o Nelson Neri, enfim, para outros juristas extremamente consolidados, eles apontam para nós que algo próximo da relativização da coisa julgada era utilizado na nossa Alemanha nacional socialista, cujo objetivo era que o nosso Adolf Hitler impusesse e consolidasse o seu poder tirânico, né, o seu poder aristocrata. Então, para esse renomado jurista, no nosso caso o Nelson Neri Júnior, ele fala para nós que essa dita relativização da coisa julgada traz um precedente perigoso e atentatório ao Estado democrático de direito e à própria segurança jurídica. E o que se percebe na realidade é que essa ideia não é mais muito bem aceita para os nossos processualistas, para a maioria dos processualistas, justamente porque não há nada mais intocável para o processo civil do que a coisa julgada e a certeza das decisões judiciais. Então a gente tem esse panorama. Óbvio que esse panorama do Nelson Neri Júnior e de outros processualistas é um modo geral, é sobre a relativização da coisa julgada em sentido amplo e não no sentido estrito quando a gente fala na nossa ação de investigação de paternidade, tá? Então, quando a gente trabalhar acerca da relativização dessa coisa julgada, são casos extremamente excepcionais e existem várias manifestações de inúmeros civilistas, por exemplo, a Maria Helena Diniz, que vai sustentar que não existe nenhum embargo diante dessa quase certeza de paternidade, em que, em casos de provas insuficientes, serão produzidas na ocasião ali da prolatação da sentença. Então, para a gente corrigir essa questão de quando a gente não consegue uma suficiência de provas ali na prolação da sentença, poderia sim ocorrer uma relativização da coisa julgada quando existir uma outra suficiência de provas, ou seja, a possibilidade de produção de outras provas. O caso mais clássico, como eu falei para vocês, é a ausência do DNA. O nosso DNA ele gera uma certeza praticamente absoluta. Então, se não foi feito o exame de DNA na oportunidade dessa ação de investigação de paternidade, foi julgada improcedente, por óbvio a gente teria uma relativização da coisa julgada para que esse exame fosse de fato feito, tá? O próprio Superior Tribunal de Justiça entende pela relativização da coisa julgada material nessas situações. Aqui, por exemplo, a gente pode, só para mencionar para vocês, o RESP 226436 do Paraná. E aqui o Superior Tribunal de Justiça tem sim o posicionamento pela relativização da coisa julgada material de forma excepcional nesses casos aqui. A gente constata nesse julgado que eu mencionei para vocês do STJ que é possível uma nova ação para a prova dessa paternidade se a ação julgada anterior foi julgada improcedente em momento em que não existia o exame de DNA. É um caso específico que foi julgado pelo STJ, tá? A decisão, por ela ser um caso específico, traz uma conclusão interessante no sentido de que a nossa justiça, no caso a justiça justa, deve prevalecer sobre a nossa justiça segura. Então, por certo que nosso século atual tem como uma prioridade a tutela de direitos e não a segurança por si só. Em outro julgado que demonstra essa tendência da relativização da coisa julgada, vou fazer uma pausa porque eu preciso tomar água, já volto, senão
Vou travar daqui a pouco, só um minuto. Fiz uma pausa para tomar água, acabei engasgando e demorou um pouco mais do que o esperado. Então, outro julgado que é extremamente interessante, que demonstra essa tendência dessa relativização da coisa julgada e que é uma tendência realmente forte, vem do mesmo Tribunal Superior, no caso do STJ, que repetiu esse posicionamento anterior. E aqui eu vou dar uma lida aqui numa parte da ementa para eu demonstrar para vocês. E essa ementa ela é extraída do RESP 826698 do Mato Grosso do Sul, tá? Vamos lá. Paternidade e DNA, nova ação. A paternidade do investigado não foi expressamente afastada na primeira ação de investigação julgada improcedente por insuficiência de provas. Anotado que a análise do DNA àquele tempo não se fazia disponível ou sequer havia notoriedade a seu respeito. Assim, nesse contexto, é plenamente admissível novo ajuizamento da ação investigatória, e aqui ele cita inúmeros precedentes, tá? Então, no momento ainda mais atual, o próprio Supremo Tribunal Federal, de maneira muito similar com os julgados do Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe aqui para nós um informativo de jurisprudência, que é o nosso informativo de jurisprudência 622 de abril de 2011, e que reconhece essa relativização da coisa julgada quando a primeira ação de investigação de paternidade foi julgada improcedente por ausência da prova, ausência de provas e, claro, pela ausência do exame de DNA. Então, a nossa premissa da relativização da coisa julgada justifica-se plenamente utilizando-se a técnica de ponderação desenvolvida principalmente pelo nosso Robert Alexi, tá? Interessante, eu falei um pouquinho de Alexi para vocês quando a gente estava na nossa aula presencial, então a gente adota a técnica de ponderação dele e adota também expressamente o artigo 489, parágrafo 2º do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, que diz para nós que no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objetivo e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Olha lá, a gente tem um artigo no nosso processo civil, no nosso Código de Processo Civil, e poderia ser chamado de artigo, aliás, parágrafo Robert Alexi, que é o nosso parágrafo 2º do artigo 489 do CPC de 2015, tá? Então, vale destacar aqui para a gente encerrar esse tópico, debater se é cabível a relativização dessa coisa julgada em hipótese fática em que esse reconhecimento do vínculo se deu exclusivamente pela recusa do investigado ou de seus herdeiros em comparecer ao laboratório para a coleta deste exame de DNA. O Superior Tribunal de Justiça, com clara razão, respondeu negativamente a essa situação, tá? Por quê? Porque os precedentes que admitem tal relativização têm aplicação bem restrita, o que também deve ser mantido sob pena de agressão desmedida à segurança jurídica, tá? Então, o que a gente tem é uma fundamentação nesse caso, está lá no RESP 156-2239, também no Mato Grosso do Sul, que existe uma vedação do comportamento contraditório, que é o próprio venire contra factum próprio non potest, tá? Então, como consta no teor, quando vocês estudarem o enunciado dessa súmula, dessa jurisprudência, enunciado não, a ementa dessa jurisprudência, houve uma conduta contrária à boa-fé objetiva nesse caso, e diante dessa reiterada negativa por parte desse recorrente de produzir a prova que traria certeza a controvérsia sobre a paternidade, houve uma clara evidência de confronto à boa-fé objetiva, para que depois de transitada e julgada essa decisão, que lhe foi desfavorável, ajuizar uma nova ação negatória de paternidade, visando ali a realização do exame de DNA, que se negará a realizar anteriormente. Então, o que a gente tem lá no Superior Tribunal de Justiça? Foi ingressada uma ação de investigação de paternidade e o pai não compareceu ao exame lá para fazer o exame de DNA. Foi julgada procedente essa ação de investigação de paternidade e ele foi reconhecido o pai da criança. Depois disso, ele intenta uma nova ação, tentando utilizar da relativização da coisa julgada para fazer o exame de DNA que ele já tinha tido oportunidade. Então, por óbvio que a gente tem que vedar essa prática, porque primeiro que ela é contrária à boa-fé objetiva e é uma prática através da nossa máxima do venire contra factum próprio non potest. Então, a gente afasta esta
questão. Um ponto interessante para a gente finalizar nossa aula de hoje é acerca da obrigatoriedade do nosso exame de DNA e a presunção de paternidade, tá? Conforme a gente já falou antes, o nosso exame de DNA vem sendo apontado pela doutrina e pela jurisprudência como o meio de prova, talvez o mais eficaz ou um dos mais eficazes acerca da nossa investigação de paternidade, justamente porque ele dá quase certeza absoluta dessa ausência ou da presença de um eventual vínculo biológico, tá? Então, o nosso exame de DNA, ele veio para substituir uma fragilidade que a gente tinha de prova testemunhal, que antes era produzida baseada, sobretudo, no relacionamento sexual entre a mãe do investigante, por exemplo, com vários homens, tá? Existe um termo que é um termo correto para isso, que é o relacionamento sexual plúrimo, tá? Então, geralmente era feito uma questão de uma prova testemunhal extremamente frágil, extremamente ridícula, para dizer assim, em outras palavras, acerca disso, tá? Na verdade, o que a gente tinha é que muitas vezes essa prova até se revelava como violadora da intimidade e da própria dignidade humana. Por quê? Porque ela era realizada em uma verdadeira devassa na vida íntima dessa mulher, dessa mãe. Então, a gente teria que afastar com isso, e as tecnologias genéticas ajudaram muito nesse ponto, e atualmente a gente não pode mais falar acerca dessa necessidade, dessa indesejada investigação testemunhal, podendo até mesmo sustentar que cabe reparação por danos extrapatrimoniais, danos morais, nos casos dessa utilização dessa prova. Então, feita essa primeira análise, eu pergunto para vocês, pode o réu, nessa ação de investigação de paternidade, negar a fazer o exame de DNA? Caso a resposta desse réu, aliás, caso essa resposta seja negativa, caberá a prisão civil desse rapaz para fazer esse exame de DNA, enfim. Sobre esse tema, discorrem principalmente o Pablo Stolz, Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho de uma maneira muito interessante, e eles vão lembrar que, na realidade, foi o ministro Moreira Alves, ele escreveu lá em meados do site do Conselho da Justiça Federal o seguinte ponto: no Supremo Tribunal Federal não há muito tivemos uma vasta discussão em habeas corpus em que uma juíza havia determinado debaixo de vara a condução de investigado de paternidade que se recusava a extrair sangue para o exame de DNA. A juíza não teve dúvida e disse: conduza-se ainda que à força. Ele alegava: tenho terror e pânico até de injeção, quanto mais de tirar sangue. Depois de uma vasta discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, considerou que isso atingia um direito da personalidade de não querer tirar sangue, mas corria contra ele, obviamente, a presunção de que realmente fosse pai. Nessa situação descrita, é extremamente engraçada até, a gente percebe aqui um claro choque entre direitos, né? De um lado a gente vai ter o direito da personalidade desse indivíduo e outro direitos fundamentais, por exemplo, o direito ao reconhecimento do vínculo de paternidade, direito à integridade física, enfim, é um confronto de inúmeros direitos. Então, qual desses prevalece nesses pontos? A gente tem que anotar, novamente aqui, utilizando da técnica de ponderação do Robert Alex, no nosso enunciado, no nosso parágrafo 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil, e muito bem ponderado nesse ponto, a gente tem o nosso enunciado 274 do CJF, que diz para nós que os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Em caso de colisão entre eles, como nenhum deles pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica de ponderação. Pois bem, nesse caso aqui, de um lado a gente vai ter o direito do filho de reconhecer, de saber quem que é o seu pai, e de outro o respeito à integridade física desse suposto pai e o direito à própria intimidade dele, tá? Então existe um claro choque de normas de primeiro grau, normas constitucionais, de mesmo plano hierárquico, então tido como um conflito propriamente dito, num caso, por exemplo, de antinomia real envolvendo 2 direitos de personalidade. Nesse caso, a gente tem uma regra
e um socorro, na realidade, lá na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no nosso artigo 4º e nosso artigo 5º da LINDB, tá? Então, aplicando de forma imediata o princípio da proteção da dignidade humana, que é o artigo 4º da lei de introdução, e o fim social da nossa norma, que é o artigo 5º da introdução, a gente tem que entender que a condução coercitiva do suposto pai não pode ocorrer pela proteção indeclinável do direito à liberdade e à intimidade, conforme aponta a melhor doutrina, Maria Helena Diniz, enfim, Pamplona Filho, etc. Tá? Então, desse modo, melhor dizendo, há a proteção dos direitos de quarta geração ou dimensão, aqueles relacionados, portanto, com o patrimônio genético da pessoa humana, valorizada a sua dignidade à luz da nossa Constituição Federal, e o Supremo Tribunal de Justiça já entendeu desse jeito, como eu falei para vocês. Isso é o julgado de 2002, se vocês tiverem curiosidade, é um habeas corpus 71373 do Rio Grande do Sul, e vamos dar uma lida aqui na ementa desse julgado aqui, uma parte pelo menos. Investigação de paternidade, exame de DNA. Condução do réu debaixo de vara, discrepa a mãe a mais não poder de garantias constitucionais implícitas e explícitas. Preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta da obrigação de fazer. Provimento judicial que em ação de investigação de paternidade implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório debaixo de vara. Debaixo de vara é a nossa condução coercitiva hoje, tá? Para a coleta do material e indispensável à feitura do exame de DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos. Resumindo aqui, o que a gente tem? A ponderação a favor do direito desse suposto pai de forma majoritária, foi 6-5 esse julgado. Tá? Mas se atentem muito para o que eu vou dizer agora. Há quem entenda que deveria ter prevalecido o direito do filho. Por exemplo, a Maria Celina Modani Moraes vai criticar essa decisão porque haveria um abuso de direito por parte do suposto pai. A gente tem o abuso de direito lá no nosso artigo 187 do nosso Código Civil de 2002 e a gente teria um abuso de direito nesse caso, tá? De qualquer forma, mesmo sendo esse caminho da preservação do direito do investigado, caso esse suposto pai se negue a fazer o exame de DNA, correrá contra ele a presunção de que mantém o vínculo de acordo com as regras do artigo 231 e 232 do Código Civil de 2002. E olha lá que interessante, esses artigos, sem dúvidas, influenciaram demais o STF quando analisaram essa questão, tá? Artigo 231 do Código Civil vai falar para nós que aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. E o artigo 232 do Código Civil vai falar para nós que a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então, o que a gente tem para nós? É o seguinte, a gente tem uma súmula que vai resolver todos os problemas em partes, né? Pelo menos aqui para a aula. É a súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, e essa súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça vai falar para nós que em ação investigatória, a recusa desse suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. Então, a gente tem essa presunção iuris tantum de paternidade acerca do pai que se nega a fazer o exame de DNA. E, além disso, a gente tem uma lei em vigor no Brasil, que é a Lei 12.004 de 2009, que introduziu na Lei 8.560, lá de 92, a lei que a gente já falou bastante sobre isso, uma norma expressa acerca dessa presunção pela negativa ao exame do pai, tá? Então, vamos exemplificar aqui para vocês e finalizar a nossa aula. Se um suposto pai se nega a fazer esse exame de DNA por 5 vezes, correrá contra ele tal presunção iuris tantum de paternidade, tá? Então, o que a gente tem? Mesmo assim, nesse caso de que existe uma negativa de 5 vezes desse suposto pai, vai existir uma presunção relativa. Sendo uma presunção relativa, o juiz do caso concreto,
ele deverá analisar as outras provas fáticas antes de sentenciar a ação de investigação de paternidade. Por outra via, devido ao fato dessa presunção ser relativa, surge um problema prático. Então vamos imaginar um problema prático aqui. Imaginemos que em uma ação de investigação de paternidade, o juiz da causa de início, e é muito comum isso, determine a realização do exame de DNA. E o réu se nega a fazê-lo e, por certo, não pode ser obrigado a assim proceder. Então o juiz da causa, uma vez que essa presunção é relativa, buscará outros meios probatórios. Então imaginemos que segue lá o processo, a instrumentalidade do processo, e após as oitivas, das testemunhas, das partes, enfim, bem como a análise das outras provas documentais, e tendo em vista como a criança, o juiz, e imaginemos que esse juiz, por mais que a gente já esteja lá, depois de feito todo o saneamento do processo, já em fase de cognição exauriente, chega e não está ainda convencido acerca da decisão dele. E aí ele vai lá e determina novamente que esse suposto pai, faça o referido exame e o réu, mais uma vez, se nega a fazer essa perícia. Então, como não existe outros meios probatórios, é muito forçoso a gente concluir que o juiz dessa causa deve sentenciar a demanda como procedente. Para tanto, deverá entender que essa segunda negativa, no caso, depois dessa cognição exauriente, né, a realização vai gerar uma presunção absoluta de paternidade, que é a nossa presunção iure et de iure, tá? Então a gente tem esses panoramas muito interessantes, é muito legal pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, também é um tema aí de TC bacana para vocês aí. Por que essa presunção será absoluta? Porque, na realidade, todos os outros meios dessa possibilidade probatória estarão esgotados e o pai ali estará se esquivando desse exame de DNA, e o nosso processo civil, como o nosso direito das famílias, ambos são ligados pela nossa boa-fé objetiva. Então, quando o pai está se esquivando dessa boa-fé, a gente está até mesmo caracterizando uma fé desse suposto pai, e o juiz aí pode sim atuar, deve, aliás, atuar em prol da dignidade do filho e julgar procedente essa demanda. Galera, muito obrigado pelo vídeo de hoje, pela aula de hoje. Ontem teve um evento muito legal do professor Eduardo, eu acompanhei também. Bem, também queria agradecer publicamente ao feedback que vocês deram lá para mim, né? Foram feedbacks positivos. Tem bastante gente ali falando do Zoom, eu acho que eu vou fazer alguma aula no Zoom aí o mais breve possível. Sei que tem um outro evento hoje da professora Cláudia, da coordenadora Cláudia, então, muito obrigado novamente, fiquem todos bem. Lavem bem as mãos, tentem não sair de casa, saiam só se for muito necessário ou se não existir qualquer possibilidade. E é isso. Qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp. Forte abraço e muito obrigado, como sempre. Valeu!